Boa noite, irmão e irmã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre todos e todas. Como é bom estarmos mais uma vez juntos nesta sexta-feira. E vamos ao nosso momento devocional, mais uma vez em Êxodo no capítulo 20. Nós vimos ontem até o versículo 17, então nossa leitura hoje será a partir do versículo 18. A palavra nos diz: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Bem, aqui nós temos a retomada do cenário descrito no capítulo 19, a partir do verso 16. A cena realmente era impressionante. Deus desceu. Deus está fazendo uma teofania, ou seja, uma manifestação visível, no caso, também audível para todo o povo. Ele faz com que todo o clima seja transtornado pela sua presença. Por isso há raios, relâmpagos, trovões. Por isso há uma erupção numa montanha. O monte está fumegando. Aconteceu inclusive um terremoto. E Deus está a falar com o seu povo. Ele dá os 10 mandamentos, o decálogo, através de Moisés. Mas ouvindo o povo, eles se atemorizam de tal forma que dizem: Moisés, continue a falar conosco, porque se Deus falar, nós vamos morrer. Nota, algumas pessoas duvidavam de que Deus falava através de Moisés. Agora não há mais dúvida. E ao contrário, há medo. As pessoas, ouvindo a voz de Deus, se enchem de temor e, pelas circunstâncias da manifestação de um Deus criador, sustentador de todas as coisas, mas perfeitamente santo, perfeitamente justo, um Deus que exige excelência e perfeição na sua presença, o povo temeu. O povo chegou a pensar que todos fossem consumidos por causa da manifestação de Deus. E, no entanto, veja a resposta que Moisés dá ao povo. Verso 20: Não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. A manifestação de Deus, de uma maneira tão refulgente, de uma maneira que fez com que a própria natureza fosse abalada, visava não dar ao povo medo de aproximar-se de Deus, mas sim fazer com que o coração do povo se enchesse de um respeito reverente, a fim de que, servindo a este Deus, andando no caminho desse Deus, eles o servissem de todo o coração, eles tivessem reverência, ou seja, um respeito absoluto por Deus, fazendo com que suas atitudes se pautassem em amor e com uma resposta obediente a um Deus tão bom, que demonstrou tanto poder, mas também tamanha misericórdia, tanta graça sobre a vida daquele povo. O que Deus pretendia era fazer com que os seus filhos, aquele povo a quem ele escolheu, aqueles com quem ele fez um pacto, um concerto, uma aliança, fossem fiéis a ele, compreendendo tanto a grandeza de Deus quanto a justiça de Deus, porque eles já haviam experimentado muito da bondade de Deus, a fim de serem fiéis ao Senhor de todo o coração, não pelo receio humano, não pelo medo da punição, mas num relacionamento fraterno com este Deus. Essa é a pretensão verdadeira do Senhor. E Moisés então sobe a montanha, ele aproxima-se da nuvem e Deus fala com ele. A partir do verso 22, Deus começa a dar instruções sobre como ele deveria ser adorado, como deveria ser feito o culto, a celebração ou os atos de louvor a Deus, especificamente pelos holocaustos. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por si mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem.
referência ao primeiro e ao segundo mandamento que Deus deu no Decálogo. Não haveria outros deuses no meio do povo. Agora o povo tinha uma manifestação pessoal, audível de Deus, direcionada a eles, de modo que eles deveriam, portanto, compreender que este era o único Deus vivo e verdadeiro. E este Deus vivo e verdadeiro proibiu que fossem feitas quaisquer imagens, a fim de receberem reverência, veneração, adoração. Deus diz: nem referência a mim deve ser feita, nenhum tipo de imagem que me represente. Ou seja, o povo não vira quem era Deus. E pelo conhecimento do Novo Testamento, Jesus afirma: Deus, o Pai, é espírito, portanto, não tem forma corpórea. Não há nada que se possa comparar, não há com que nós possamos fazer correlação entre este único Deus vivo e verdadeiro e as coisas que estão na criação. De modo que este Deus proíbe que sejam feitas representações da sua imagem. E ele diz então como deve ser feita a adoração. Verso 24: façam-me o altar de terra e nele sacrifiquem os seus holocaustos, as suas ofertas de comunhão, as suas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Não subam por degraus ao meu altar, para que nele não seja exposta a sua nudez. Bem, os princípios que nós temos aqui são muito claros, diretos e simples. Primeiro, Deus quer ser adorado e nós devemos fazer isso de todo o coração. Segundo, Deus estabelece a forma, o meio como Ele quer ser adorado. Não somos nós, os adoradores, quem definimos isso. E veja, quando Deus fala de altar para sacrifício, Ele não pede que esse altar seja feito de ouro, pedras preciosas, que tenha requinte, que tenha luxo, que tenha qualquer ostentação humana. Deus requer algo muito simples, um altar de terra. E se for de pedra, essa pedra tem que ser bruta, não pode ser pedra lavrada, pedra trabalhada. Meu irmão, minha irmã, que você e eu podemos aprender um padrão de Deus. O nosso Deus, do alto da sua grandeza, da sua magnitude, da sua perfeição, sempre exige de nós simplicidade. Simplicidade não pode ser confundida com falta de cuidado, com desleixo, com relaxo, com displicência. Mas o que Deus requer é que nos atos de adoração haja simplicidade, ao mesmo tempo que nesta simplicidade nós apliquemos o nosso melhor na adoração ao Senhor. Ele quer excelência com simplicidade. Ele quer o nosso melhor da maneira como Ele estabelece. Ele é o Criador de tudo e de todos. Ele poderia fazer para si próprio o altar que Ele quisesse, mas o que Ele prescreve, como Ele diz que deve ser adorado naqueles dias, através de sacrifícios, com um altar simples. E meu irmão, minha irmã, trazendo o princípio para os dias de hoje, muitos hoje estão tão afastados de Deus, pensando que nós adoramos de coração ao Senhor quando fazemos ostentação, quando gastamos muitos recursos, muito dinheiro, quando fazemos as coisas de uma maneira requintada e luxuosa, e nada contra quem faz isso de todo o coração também. Mas o que Deus exige de nós, majoritariamente, é a simplicidade. Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. E sim, mesmo com simplicidade, nós devemos ofertar, nós devemos oferecer das nossas vidas o melhor ao Senhor. Tudo o que fazemos para a glória de Deus deve ser feito com excelência absoluta, mas a excelência não pode ser interpretada como luxo, requinte ou complexidade, e sim com a simplicidade na qual nós colocamos o nosso melhor para a glória de Deus. Finalmente, o altar não poderia ter escadas para que a nudez daqueles que serviriam não fosse vista.
Isso aqui diz respeito ao fato de que Deus, na sua santidade, exige que toda a atenção seja dada ao ato da celebração, ao louvor, à adoração que é feita a Ele, de modo que nada pode tirar o foco da adoração, nada pode chamar a atenção, nada pode distrair aqueles que estão ministrando ou participando da celebração, da adoração ao Senhor. O mesmo permanece até os dias de hoje. Porque nosso Deus é um ser pessoal, mas Ele entrou em aliança conosco, e no tempo presente, uma aliança maravilhosa em Cristo, na qual Ele nos adota como filhos e filhas de amor. Ele continua a exigir de nós todo louvor, toda adoração, toda honra e toda glória, porque Ele é digno e Ele merece, porque Ele nos ama. E nós devemos responder em amor obediente, servindo ao Senhor e ofertando não mais sacrifícios de animais mortos, mas as nossas próprias vidas em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quando fazemos isso, a vida fica muito mais bem vivida, muito melhor aproveitada, e nós temos então paz com Deus, satisfação, contentamento, muitas alegrias e profusão de bênçãos na vida. Terminando então nesta noite, ficam as palavras mais uma vez do Salmo 34:8. Prove e veja como o Senhor é bom. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra e porque ela nos ensina sobre o Senhor e sobre o modo como o Senhor se relaciona conosco, dizendo-nos que devemos adorar ao Senhor, não ao nosso modo, mas da maneira como o Senhor estabeleceu para ser adorado. E obrigado, Pai, porque quando o Senhor se manifesta a nós, não é para que tenhamos medo e nos afugentemos da Tua face, da Tua presença, mas para que tenhamos reverência, respeito e possamos usufruir do Teu amor, amando ao Senhor, amando o próximo e também servindo ao Senhor com simplicidade, de uma maneira simples, mas ofertando o nosso melhor, fazendo tudo de todo o coração para a glória do Teu santo nome, com excelência. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para encerrarmos nessa noite, eu quero que você, irmão e irmã, desfrute mais uma vez da audição de um belo hino, Que Fiéis Nós Sejamos, cantado pela nossa irmã querida, a Denise Xing, esposa do pastor Christian Xing, eles que são missionários lá em Senador Canedo, Goiás, e muito propício para o que nós acabamos de estudar da palavra de Deus. O Senhor nos convida a servi-lo, não por medo, mas de todo o coração. E Ele não exige de nós nada que Ele próprio não nos capacite a fazer. Ouça com atenção, com alegria, cante e desfrute. Deus não nos possa servir em temor, mas dá forças para
Amém. Deus abençoe, irmão e irmã, permitindo o Senhor. Até amanhã.